Neste momento sagrado, abrimos o nosso coração para a presença divina que tudo preenche e tudo transforma, permitindo que a luz do alto dissipe as sombras que porventura tentam se alojar em nossa mente. Reconhecemos que não estamos aqui por um mero acaso do destino ou por uma coincidência algorítmica, mas por um chamado profundo de esperança que ressoa na alma de quem busca algo maior do que a realidade visível e limitada dos sentidos. Que cada palavra proferida agora não seja apenas um som passageiro, mas uma semente de luz plantada em solo fértil, com raízes que penetram o espiritual, capaz de romper a dureza da dúvida e florescer em milagres reais, tangíveis e inquestionáveis. Estamos diante do Criador, o arquiteto do tempo e do espaço, unindo nossas intenções em uma só voz, em um só espírito, acreditando fervorosamente que a mão de Deus já começou a se mover em nosso favor, antes mesmo de terminarmos este clamor sincero, preparando o caminho onde antes só víamos obstáculos intransponíveis. A fé é a ponte que liga o impossível humano à onipotência divina, e é sobre essa ponte estreita, porém inabalável, que caminhamos com passos decididos agora. Lembrem-se das palavras escritas em Hebreus, capítulo 11 versículo 1, que nos ensina com clareza que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, funcionando como um sexto sentido que percebe o que os olhos físicos ignoram. É essa confiança inabalável que nos sustenta enquanto aguardamos, com paciência e reverência, a manifestação plena da glória de Deus em nossas vidas, sabendo que as bênçãos não são meros desejos passageiros da vontade humana, mas promessas seladas com fogo por aquele que nunca falha e que detém o controle de todo o universo, das galáxias mais distantes aos menores detalhes do nosso ser, em suas mãos poderosas e acolhedoras. Que essa fé se torne o ar que respiramos, eliminando o medo do amanhã e instalando uma certeza absoluta de que o melhor ainda está por vir. Damos continuidade a este clamor fervoroso, pedindo com autoridade espiritual que as comportas e as janelas do céu se abram de forma extraordinária sobre a sua casa, sobre os seus negócios e sobre toda a sua árvore genealógica. Que a prosperidade que vem diretamente do Senhor, aquela que enriquece e não acrescenta dores nem arrependimentos, comece a fluir como um rio caudaloso em todas as áreas da sua existência, desde as finanças até o equilíbrio emocional. Invocamos a promessa sagrada contida em Malaquias, capítulo 3 versículo 10, onde somos encorajados com amor a trazer os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento e para que Deus derrame bênção tal que não haja lugar suficiente para recolher. Que a escassez, o espírito de miséria e a mentalidade de falta sejam banidos para sempre, e que a abundância de saúde física, de paz interior e de recursos abundantes seja uma constante no seu dia a dia, transformando o solo seco do deserto em um jardim regado e frutífero. Muitas vezes, as tempestades impetuosas da vida e os ventos contrários tentam nos desviar do caminho e nos fazer duvidar das promessas, mas a verdadeira força do milagre reside na nossa capacidade sobrenatural de permanecer firmes e inabaláveis. Assim como está escrito com autoridade em Josué, capítulo 1 versículo 9, o Senhor nos ordena com voz de comando: seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar, servindo de guia no escuro e escudo no combate. Essa presença constante e onipresente é a garantia absoluta de que nenhuma barreira, por mais alta que pareça, e nenhum gigante, por mais assustador que se apresente, é forte o suficiente para impedir a sua vitória final. Sinta essa coragem divina renovando cada célula do seu corpo, fortalecendo os seus ossos e trazendo uma paz profunda que excede todo o entendimento humano, permitindo que você durma tranquilo em meio à batalha. Na próxima etapa desta jornada de oração, algo verdadeiramente extraordinário e transformador será revelado ao seu coração sedento. Existem segredos espirituais profundos e chaves de ativação que só são compreendidos e entregues àqueles que perseveram na presença de Deus, sem recuar, até o último segundo do clamor. Você já parou para se perguntar:
em momentos de angústia, por que algumas pessoas parecem receber milagres instantâneos e naturais enquanto outras esperam anos em silêncio? O que vou compartilhar em breve, na sequência deste vídeo, pode ser exatamente a chave mestra que faltava para girar a fechadura e abrir a porta que está trancada na sua vida há tanto tempo. Não se desconecte, não saia desta frequência, pois a revelação final que preparamos meticulosamente para o encerramento deste vídeo contém uma direção profética tão específica que mudará permanentemente a sua perspectiva sobre o impossível. Fique até o fim, resista à distração, e descubra o tesouro que o céu reservou exclusivamente para você hoje. Avançando com determinação na nossa busca espiritual, clamamos agora pela cura profunda de todas as enfermidades, tanto as que afligem o corpo físico quanto aquelas que corroem silenciosamente a alma e a mente. Oramos com fé para que as mãos do grande médico, que conhece cada átomo do nosso ser, toquem agora cada ponto de dor, de inflamação e de desânimo crônico. Relembramos com esperança a profecia de Isaías, capítulo 53, versículo 5, que nos assegura com clareza que pelas suas feridas fomos sarados e resgatados da maldição da doença. Que todo diagnóstico médico contrário, toda sentença de morte ou de cronicidade caia por terra diante da autoridade suprema do nome de Jesus. Que a vitalidade da juventude retorne aos seus membros, que os seus órgãos funcionem em perfeita e divina harmonia, e que a sua mente seja totalmente liberta de todo pensamento de depressão, síndrome do pânico ou ansiedade paralisante, dando lugar a uma alegria transbordante que é, de fato, a nossa verdadeira força. A bênção multiforme de Deus também se estende, com graça abundante, aos nossos relacionamentos interpessoais e à harmonia sagrada dentro do nosso lar. Pedimos que todo conflito antigo, toda discórdia semeada pelo inimigo e todo muro de separação que isola os corações sejam derrubados agora pelo poder avassalador do amor divino. Conforme está escrito em Efésios, capítulo 4, versículo 32, devemos ser bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-nos mutuamente com a mesma generosidade com que Deus nos perdoou em Cristo. Que as famílias despedaçadas sejam restauradas pelo perdão, que o diálogo sincero volte a existir entre pais, filhos e cônjuges, e que o amor ágape seja o alicerce inabalável de cada casa, transformando o ambiente doméstico, que antes era de guerra, em um porto seguro de paz, riso e compreensão mútua para todas as pessoas que ali habitam. Seguindo adiante nesta corrente de fé, entregamos todos os nossos projetos, sonhos engavetados e ambições legítimas nas mãos daquele que tudo pode e tudo vê. Muitas vezes, em nossa limitação, fazemos planos detalhados, mas é o Senhor quem dirige os nossos passos com precisão cirúrgica, como nos ensina Provérbios, capítulo 16, versículo 9. Pedimos agora a sabedoria divina para tomar as decisões certas nos momentos de pressão e discernimento espiritual aguçado para identificar as oportunidades de ouro que Deus coloca estrategicamente em nosso caminho. Que as portas de emprego que estavam lacradas se abrandem de par em par, que os seus negócios floresçam mesmo em tempos de crise e que cada esforço honesto do seu trabalho seja recompensado com frutos dignos e abundantes. Que a sua carreira e o seu sustento financeiro sejam instrumentos de glória e um testemunho vivo do poder transformador de Deus para todos ao seu redor. Clamamos também, com autoridade, pela proteção divina contra todo o mal, seja ele visível ou invisível, planejado nas trevas ou manifestado no dia a dia. Que o acampamento dos anjos guerreiros ao seu redor e ao redor de seus entes queridos seja reforçado agora, e que nenhuma arma forjada contra a sua vida, sua saúde ou seu patrimônio prospere em qualquer instância. Meditamos com confiança no Salmo, capítulo 91, versículo 11, que declara com firmeza que Deus dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que o guardem com zelo em todos os seus caminhos, livrando o seu pé de tropeçar. Sinta-se agora envolto por um manto espiritual de invisibilidade para o inimigo e de total visibilidade para as bênçãos e favores do Senhor.
Que ao sair de casa e ao retornar, a proteção do Altíssimo seja o seu escudo à frente e a sua retaguarda atrás, mantendo a sua integridade física, emocional e espiritual sob o abrigo do Onipotente. Dando mais um passo profundo na jornada da fé, pedimos o batismo de renovo espiritual e o avivamento das brasas que talvez tenham se apagado. Que o Espírito Santo flua como rios de água viva no seu interior, inundando o seu deserto espiritual e trazendo novos dons, novas visões e uma sede insaciável pela palavra de Deus. Como está escrito de forma profética em Atos, capítulo 2, versículo 17, nos últimos dias Deus derramará do seu Espírito sobre todos os povos, sem distinção. Que você receba esse derramamento agora, sentindo um fogo santo que não consome a carne, mas que limpa a impureza, purifica o caráter e impulsiona você com força total para o cumprimento do seu propósito divino na terra. Que a sua vida se torne um altar de adoração contínua, exalando o bom perfume de Cristo e atraindo outros para a luz por onde quer que você passar ou habitar. Caminhando agora para a conclusão da parte anterior e entrando em um novo e elevado nível de confiança profética, declaramos com ousadia que o seu milagre já tem data e hora marcadas para acontecer na visão perfeita de Deus, que não se atrasa e nem se adianta. Não olhe para as circunstâncias negativas ou para os relatórios pessimistas, pois eles são passageiros e mutáveis, mas olhe firmemente para o que é eterno e imutável. Em Romanos, capítulo 8, versículo 28, aprendemos a lição preciosa de que todas as coisas, sem exceção, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Até as dificuldades mais amargas que você enfrentou e as lágrimas que chorou em segredo serviram de adubo precioso para o milagre que está brotando e se manifestando agora. Erga a sua cabeça com dignidade, pois o tempo de cantar e celebrar chegou, e o inverno rigoroso da sua alma está sendo finalmente substituído por uma primavera radiante de vitórias e colheitas extraordinárias. Finalmente, selamos esta oração poderosa com um amém de plena certeza, gratidão antecipada e reverência total. Que a graça infinita do Senhor Jesus Cristo, o amor imensurável de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo estejam com você, guiando seus passos e iluminando seus dias, hoje e para todo o sempre, como nos abençoa 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Receba a sua bênção com as mãos abertas, tome posse do seu milagre com autoridade e viva cada novo dia na expectativa alegre do extraordinário que Deus preparou. Você não é fruto do acaso, você é uma pessoa escolhida antes da fundação do mundo, profundamente amada e divinamente capacitada para vencer todas as batalhas. Que a luz divina brilhe intensamente em seu rosto e que a sua história de superação seja um monumento vivo e indestrutível à fidelidade de Deus. Amém, e que assim seja em sua vida agora, amanhã e por toda a eternidade.